Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 11 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. Hoje eu quero falar sobre a entrega da sua vontade. O nosso texto está em Lucas 22, 42, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, Jesus nos deu um grande exemplo quando ele estava no jardim do Getsêmani. Ele já tinha feito aquela noite de quinta-feira, uma reunião, era comemorada a Páscoa, ele orou pelos seus discípulos, ensinou, os preparou porque ele estava para ser entregue. E ali, depois da ceia, eles saíram e foram ao jardim do Getsêmani orar. Ele se afastou um pouco ali no Monte das Oliveiras e começou a orar. E ele pediu para os seus discípulos: fiquem orando. E ele começou a orar intensamente. A Bíblia diz que ele transpirava, suava gotas de sangue. Então a batalha que ele estava naquele momento era um momento decisivo do Senhor. Tinha chegado a sua hora. E naquele momento, ele disse para o Senhor: Senhor, se é possível, afasta de mim este cálice. Quer dizer, Senhor, é possível eu não passar por isso? Ele sabia que iria passar por grande sofrimento. A cruz estava chegando. A tortura, a humilhação, a vergonha, as falsas acusações, tudo estava chegando. Ele já sabia disso. E Senhor, é possível, se o Senhor quer, afasta de mim este cálice. E aí ele mesmo, na mesma hora, ele mesmo já responde dizendo: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isto nos mostra que Jesus tinha os sentimentos que o ser humano tem. A Bíblia diz que ele, como sumo sacerdote, ele passou e viveu por todas as dores e sofrimentos que o ser humano sofre. E por isso ele pode interceder por nós. Então Jesus, naquele momento de pressão, ele sabia o que iria passar. E no momento ele falou: Senhor, dá para não passar por isso? Mas rapidamente ele já disse: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Irmãos, nenhum de nós quer sofrer. Sofrimento é uma coisa que nenhum de nós, seres humanos, queremos ter. E quando alguém gosta de sofrer, gosta de coisas ruins, a pessoa fala: fulano é masoquista, ela deve ter algum problema. Porque nós não queremos sofrer, nós queremos ser felizes. Mas a vida não é assim. E quando nos entregamos ao Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade. Foi o que falamos ontem, Como um sacrifício vivo no altar, eu abro mão da minha vontade, eu renuncio a minha vontade para a vontade do Senhor. Mas eu continuo vivo, o sacrifício é vivo. Então, em algum momento eu luto com a minha vontade. A minha vontade é talvez não orar. A minha vontade é talvez ficar dormindo até mais tarde. Talvez a minha vontade é não ficar lidando com situações, cuidando de pessoas. Talvez isso me dê um pouco de trabalho. A minha vontade talvez é não me santificar mais, viver uma vida do jeito que eu quero. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Que não seja feita a sua vontade, mas a vontade do Senhor. A partir do momento que somos recrutados para o exército do Senhor, que nos entregamos a Ele, Ele passa a ser o Senhor. E essa talvez seja uma das maiores lutas que nós temos como servos de Deus. Vencer a nossa própria vontade. Muitas pessoas dizem que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso é verdade. Ninguém pode, externamente, nos atrapalhar. Lá em Romanos 8, Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala dor, sofrimento, presente, passado, futuro. Fala de poderes espirituais, nem a vida, nem a morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas somente nós mesmos podemos seguir por outro caminho, porque nós temos vontade. E existe uma coisa que Deus respeita, é a nossa própria vontade. É chamado de livre-arbítrio. Foi Ele que deu o livre-arbítrio para nós. Então a vida é feita de escolhas.
de decisões diárias. Quando eu levanto pela manhã, eu decido, por exemplo, quando eu acordo, eu decido, vou trabalhar, não vou trabalhar? Vou fazer isso, fazer aquilo, vou ficar até mais tarde? Não. São pequenas decisões que a gente toma, às vezes, quase que automaticamente, mas são decisões. Agora, existem decisões que marcam profundamente a nossa vida e que definem não só a nossa vida presente, mas definem também o nosso futuro. Existem decisões que marcam a nossa vida e a vida de outras pessoas. É disso que eu estou falando. Quando nós entregamos a nossa vontade para o Senhor, nós estamos permitindo que Deus abençoe a vida de muitas pessoas através da minha renúncia. Eu, entre aspas, me sacrifico, abro mão da minha vontade para poder ajudar outras pessoas. Lembre-se que eu falei ontem. Talvez, quando você precisou, quando eu precisei, alguém deixou de passar algumas horas com a sua família para orar e aconselhar você, para te dar um estudo bíblico, para te dar um pré-encontro, para orar por você, para fazer uma reunião em que você estava. Talvez alguém deixou algum compromisso, deixou de descansar, talvez saiu até mais cedo do trabalho, deixando de ganhar um extra para poder acompanhar você. Ele se sacrificou e nós somos os frutos disso. Graças a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que cuidaram de nós. Agora, o que Deus espera é que a gente também entenda isso. Que a gente também abra mão da nossa vontade em alguns momentos. Não que a gente não tenha vontade, a gente tem vontades, mas a gente aprenda a lidar com elas. Não viver por impulso, por emoções, mas entender que as nossas decisões afetam diretamente não só a nossa vida, a nossa família e as pessoas em torno de nós. Jesus entendeu, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que nós possamos também entender esse princípio. Porque se queremos um avivamento pessoal, se queremos estar à disposição, santificados para o Senhor, não pode haver nossa vontade. Tem que haver uma vontade única, e é a vontade do Senhor. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos, seja feita a sua vontade. Assim, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Que não sejam só palavras que nós repetimos, mas que seja uma verdade em nós. Irmãos, vamos orar. Vamos orar para que a gente se entregue totalmente ao Senhor. Uma entrega total e restrita ao Senhor. Vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a obedecer ao Senhor. E vamos orar também pelos governantes do nosso país, da nossa cidade, prefeitos, governadores e presidente da República. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, Senhor. Estamos hoje aprendendo o princípio, Senhor, de renunciar à nossa própria vontade para fazer a tua vontade. Assim como Jesus nos deu o grande exemplo aí no Getsêmani, dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele foi à cruz, Senhor, e cumpriu a sua missão de vir ao mundo trazer a salvação. Pai, que nós possamos, inspirados, meu Deus, nesse exemplo poderoso do Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a que nós possamos nos entregar totalmente, sem restrições ao Senhor. Não só a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens. Senhor, Espírito Santo, nos ajude, nos fortaleça, nos encha, para que a nossa vontade seja esvaziada e para que a vontade do Senhor prevaleça. Pai, nós também abençoamos, meu Deus, os prefeitos de cada cidade, abençoamos os governadores, abençoamos o presidente da República. Traz um avivamento sobre as cidades, estado e sobre o país, Pai. Nós te pedimos, traz uma transformação na sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um abraço e nos encontramos amanhã